quando a gente vai lá naquela portinha que separa a vida da morte, você entende muita coisa, você passa a entender muita coisa. Vê como Salomão diz: tudo aqui é vaidade, nada sou sem o Senhor. Essa frase não se torna mais uma frase decorativa, se torna uma realidade para você quando você vai lá. Jesus nos ajude a ser isso, realidade, crer que é só Jesus mesmo. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a Bíblia em São Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Geralmente nos cultos de domingo à noite, nós pregamos cura divina para o físico. Porém, nesta noite o Espírito Santo me chamou para me pregar a cura divina para o casamento, para o lar. Cura divina para o lar. Então nós vamos falar nesta noite sobre o tema construindo o lar, ou reconstruindo o casamento. Cura divina para o casamento. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Eu creio que todos os lares, casais, sairão curados nesta noite daqui. Eu creio nisto. São Mateus 7, verso 24 ao 27. Jesus disse: todo aquele, pois, que escutar com a alma, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Rocha é uma pedra, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, firme, inabalável. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, sem senso, que edificou sua casa sobre areia, parágio, qualquer chuva leva. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Jesus, me ajuda a edificar minha casa na rocha que é Cristo. Amém? Me ajude. Assentai-vos, vamos ouvir a palavra. Construção do casamento. Se você ainda não casou, vamos aprender a construir, não é? Construir. Nós fazemos cursos de pedreiro, de engenheiro, de arquiteto para construir. Vamos fazer o cursinho nesta noite para construir casamento. Vamos às faculdades para fazer a faculdade de engenheiro, arquiteto e construtores civis. Vamos à faculdade de Jesus nesta noite para aprender a construir o nosso casamento. Você que ainda não casou, aprenda, e quando você casar, você já sabe. Nenhum casamento vem pronto. Essa é uma consciência que todos devem ter, porque há uma ilusão, principalmente dos jovens, que casamento é a resposta, é o ponto final. Casou, está tudo solucionado, tudo resolvido. Engana. Por isso que é bom o ensinamento. Porque quem casa com essa consciência do bom ensinamento, não decepciona. Se eu soubesse que era assim, não teria casado. É uma consciência que os jovens adolescentes devem ter. Nenhum casamento vem pronto. Ele se constrói à custa de muito esforço, paciência, abnegação e dedicação com o tempo de trabalho. Nesse sentido, é importante saber que casar não é difícil. O desafio é construir um projeto de vida conjugal duradouro e feliz. Esse é o grande desafio. Casar não é difícil, ir ao altar, pagar a festinha e tal. É fácil, trabalhando você consegue um dinheirinho e faz. Mas o desafio é construir um projeto de vida a dois, duradouro e feliz. Isto precisa de ser a artista, a arte de ser feliz. Esta arte tem que ser dos dois lados. O matrimônio pode ser uma prisão ou um lugar de liberdade, depende de como você encara, administra aquilo.
dependendo dos construtores. Deus não projetou o casamento para ser uma prisão, mas sim um ambiente relacional sadio, prazeroso e seguro. Porém, o casal, um dos cônjuges, pode ter como uma prisão. Oh, coisa difícil é ser esposa, ser marido. Não, o projeto de Deus é para isto se tornar um ambiente saudável. Está escrito lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira. Deus iria desejar uma coisa ruim? Ele deseja para os seus filhos o melhor. Quando o casal vive com essa consciência que Deus projetou o casamento para o benefício, para a felicidade, fortalecer a vida, fica mais fácil administrar as diferenças e desfrutar das bênçãos que o Senhor proporciona por meio do casamento. Casamento é bênção. Nunca deixe entrar na sua cabeça que casamento é problema, é difícil. É bênção. No programa de Deus é para nós desfrutar de bênção. Se nós canalizar isto, nós vamos ser felizes. Uma vez que a vida a dois tem início, é importante que o marido e a mulher tenham muita consciência dos aspectos a ela relacionados. E a começar por entender exatamente o que é o matrimônio à luz da Bíblia. O casamento é uma sociedade com autenticação divina. Gênesis 2:24, deixa o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua mulher. Instituição divina. E como em toda sociedade a pessoa que se casa deve prestar contas, porque é uma sociedade, a pessoa que se casa também deve prestar conta de tudo aquilo que envolve o sócio, como lá na empresa, sociedade. Quem não gosta de prestar contas não deve se casar. Dialogar, fazer programa, projetos juntos. Além disto, o casamento é um contrato social entre duas pessoas dispostas a servir em prol de algo, de uma realização. Quem não serve para se casar. Não gosta de servir, só gosta de ser servido. Quem não serve para se casar. A felicidade de um casal depende de quantos dois estão dispostos a servir um ao outro. Existe aquela ideia: vou casar para mim ser feliz. Isso é errado. Você vai casar para fazer ela feliz, fazer ele feliz, servir. Ao servir, automaticamente você vai ser servido. É dando que se recebe. A vida conjugal é ainda a construção de uma nova cultura. Você teve a cultura de solteiro, de solteira, agora você está construindo a cultura de casado. Esqueça da vida de solteiro. Há muitos que casam e querem continuar solteiro. Amizade com moça, amizade com rapaz, solteiro. Não, agora você está construindo uma nova cultura de casado, prestar à sua esposa, ao seu cônjuge. Com base em duas já existentes, quando nós casamos, todos trazemos da família de origem uma bagagem cultural, da qual algumas coisas devem ser mantidas e outras tiradas. Nem tudo você traz da cultura que você foi formado no lar de seu pai e de sua mãe, você deve levar à frente para a sua nova cultura de vivência a dois. Algumas sim, algumas devem ser tiradas. Porque o casamento é uma instituição própria. Você e ela se programa a instalar aquela instituição de viver a dois. O casamento também é um pacto sagrado, social, público e monogâmico. Sagrado porque, pois Deus foi a testemunha principal. Você fez aquela oração a Deus, então você consagrou aquele casamento a Deus, então ele se tornou sagrado. Social, porque tem uma função de responsabilidade perante a sociedade.
Público, porque é um compromisso assumido diante das pessoas, e tudo que fazemos publicamente tem um peso de responsabilidade maior. Monogâmico, porque este é o ideal de Deus para o ser humano. Tudo isto mostra que o casamento é uma construção a dois, cujo sucesso depende de muita dedicação e paciência e muito tempo de trabalho. Não se resolve da noite para o dia. É uma construção, construindo. Até velhinho de cabelos brancos ainda estão construindo seu casamento. Termina não, até morrer de velhos. Estão se acertando, tirando as arestas, as diferenças. Você vai ter que perdoar ela, você vai ter que perdoar ele, ter paciência com a diferença dela. Nunca vai se tornar 100% unidade simples. Sempre vai ser uma unidade composta, tratando-se de duas culturas, duas mentes, dois seres. Construção indestrutível. Nós devemos ter isto, o casamento. Para todos que se casam, devemos encarar isto como uma construção indestrutível. É o que Deus disse lá em Gênesis. Não separa aquilo que Deus uniu. Então é indestrutível, nada pode destruir o meu casamento. Cada um deve dizer isto. É uma construção inabalável, indestrutível. Aleluia, feliz de quem encara um casamento como uma construção indestrutível. Nem a altura, nem a profundidade, nem o dinheiro e nem sem dinheiro vai destruir. Sempre estaremos mais juntos, pois é uma construção indestrutível. Tome esses parâmetros para você ter sucesso. Toda construção sem projeto é perigosa. Por isso você tem que ter projeto para o seu casamento. E a base maior é esta: meu casamento tem projeto, não é uma construção sem projeto. Houve o engenheiro que é Cristo no meio dele, o arquiteto que é Cristo. Portanto, meu casamento é uma construção indestrutível, nada vai destruir. Toda construção sem projeto está fadada a cair, será destruída, será insegura e sem garantias. O casamento é um projeto de Deus, e quando construído de acordo com o que Ele planejou em Sua palavra, o resultado final é alegria, segurança e bênção. Ninguém melhor do que o projetista para dizer como deve ser a construção. E o projetista do seu casamento é você. Você disse: minha construção será inabalável. E continuar com essa ideia até morrer de velho. Nunca para. Como autor do projeto do casamento, Deus pode ensinar como devemos construir uma relação cheia de vida e alegria. Deus tem nos ensinado isto em Sua palavra. Só não aprendemos se nós não lermos a palavra. Os princípios que determinam o sucesso da construção do nosso projeto de vida, um deles está no Sermão do Monte, da montanha, lá de São Mateus 5. Bem-aventurado, desejarmos ser bem-aventurados, né? Manso, humilde, pacífico. Inclusive no que se refere ao relacionamento. O primeiro passo para construir uma família indestrutível é ouvir, ter capacidade de ouvir. Ouvir sentimentos dela ou dele, ouvir o que ele tem a expressar, que ele gostaria de ver ela agindo, ela ouvir ele ouvir ela. Ouvir, a capacidade de ouvir é uma estaca muito forte para construir um verdadeiro casamento. Não só ouvir, mas lutar para se trabalhar a equalizar com o gosto dela ou o gosto dele.
Esse é o segredo é um dos segredos do sucesso de qualquer relacionamento, a capacidade de ouvir, não só de falar, mas de ouvir. Quando alguém é incapaz de ouvir a palavra, nem sua oração faz sentido para Deus, sabia disto? Pessoa que não gosta de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Provérbios, está escrito em Provérbios 28, verso 9, está escrito assim: o que desvia seus ouvidos para ouvir a lei do Senhor, até sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Quem não tem a humildade para ouvir, coisa linda, eu vejo vocês assentados aqui caladinhos ouvindo, isso é bênção. Você não está incluso em Provérbios 28, 9, isso não é para você. Você tem capacidade de ouvir. E assim é um lar, assim é um casal, assim é um cônjuge. Ouvir um ao outro é um dos parâmetros para construir o verdadeiro casamento. Ouvir. Para ouvir tem que descer de muitos pedestais do ego, sabe? Ouvir é imprescindível, porque é ouvindo que a fé é gerada no coração. Está em Romanos 10, 18. E não há projeto de construção segura sem fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É impossível aprender sem que haja humildade para ouvir. Aprender em todos os itens da vida. O aluno na sala de aula só fica conversando, não ouve a professora, nunca vai aprender a matéria. O crente na igreja fica cochichando e um com o outro, vendo celular, lendo a Bíblia fora da hora. Ele não vai aprender o que o pastor está explicando. E a falta de ouvir leva à incapacidade da maturidade das pessoas em Cristo. Jesus disse: deixem que eu lhes ensine. Mateus 11, 29. O segundo passo é praticar o que ouviu. O primeiro passo é ouvir, o segundo passo é praticar. Nós acabamos de ler isso aqui em Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não as pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Vai cair, qualquer vento, qualquer tempestade que vem, cai. Gente, eu brigo com isso direto. Por que a igreja fulana caiu, a minha tem que cair? Por que o pastor fulano teve problema, eu também tentei me envolver com ele? Não precisa disto. A igreja, ela é autônoma nesse sentido. Como a pessoa que constrói sua casa sobre areia, tola. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Acabamos de ler isso, Mateus 7, 24. Isso chama-se sabedoria. Construir sua casa conjugal, sua casa espiritual, sobre uma base sólida, firme. Pode vir ventos. Davi disse no Salmo 91: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém não abalará minha construção, não abalará meu casamento, não abalará minha casa, porque foi edificada sobre rocha. Rocha. Nós não somos uma Maria vai com as outras. Nessa passagem que acabamos de ler em Mateus 7, 24 ao 27, percebe-se que há grande diferença entre uma construção e outra na prática. Os dois construtores ouvem, mas só um que pratica e é que usa o melhor material de base. Praticar implica submeter-se ao Senhor, seu projeto. Também exige fazer tudo conforme o que está no projeto.
Pedreiro que pega o projeto, a planta, traçada pelo engenheiro. Ele diz: não precisa disso aqui não precisa daqui não. Eu tenho um querido irmão que eu fui construir uma casa, ele disse: não precisa dessa fundura não. Passou um tempo, minha casa está toda rachada. Eu já perdoei ele, já perdoei. Mas se o engenheiro mandou, é porque precisa ser observado. Terreno fofo, cede, depois você vai rachar, depois tem que emendar ferro. Irmão, vem cá! Aí emendar ferro, senão a casa cai, racha demais. Não é? Porque não observou o desenho do engenheiro, do projetista. Casas caindo espiritualmente falando, por não observar o projeto do engenheiro, Jesus Cristo. Bases. Ah, Pai do céu, ajude-nos a ser mais observadores. Também exige fazer tudo conforme o que o engenheiro projetou. Jesus oferece os melhores materiais para a construção do nosso projeto da vida conjugal e familiar. Jesus nos oferece os melhores materiais. O que é? O que são? Bons ensinamentos. A Bíblia não nos deve nada na vida da infância, da adolescência, da meia-idade, da maturidade, da vida conjugal, social. Tudo tem ensinamento para isso na Bíblia. Como ser empregado, como ser patrão, tudo tem na Bíblia bons ensinamentos. Veja, Jesus oferece os melhores materiais para a construção do nosso projeto de vida conjugal, familiar. São eles, alguns deles: sensibilidade, humildade, justiça, misericórdia, transparência e pacificação e resistência alegre. Vamos ver? Sensibilidade seria o piso da casa. Humildade seria a pedra principal do alicerce. Justiça seria a coluna da casa. Misericórdia seria os tijolos da casa. Transparência seria a cobertura da casa. E resistência alegre seria as portas e janelas. Vamos ver cada item. Sensibilidade é o piso, é onde você pisa, sustenta você. Sensibilidade, que é o piso, é a capacidade de chorar, ser sensível com o sentimento do outro, da outra. É a capacidade de chorar, de sentir e de se emocionar. Chorar com os que choram, emocionar, alegrar com os que se alegram. Em qualquer área da vida, os caminhos acabam quando termina a capacidade de chorar e de se arrepender. Quem perdeu o valor do choro e do arrependimento, perdeu a oportunidade de ter novos caminhos para andar com segurança. Perdeu a sensibilidade. Não tem sensibilidade com o sentimento do outro. Ela morrendo e ele lá insensível. Ele morrendo e ela lá mastigando chiclete. Falta de sensibilidade com sentimentos do próximo. Isso destrói vida a dois. O choro do arrependimento sincero leva à reconstrução daquilo que foi destruído. Volte, diga: Jesus, me dê sensibilidade. Eu estou muito seco, não tenho sensibilidade. Pessoa morrendo ao meu lado, eu, como diz o ditado, não estou nem aí. Me volta a ter sentimento. Às vezes existe a morte de sentimento. Laodiceia, nós estamos vivendo nesse cenário hoje. Pessoas passam, pula por cima de defunto na calçada, na rua, e passa e não tem um pingo de sentimento, como o bom samaritano teve com aquele que estava caído. A crise, estamos vivendo em crise de sentimentos. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Isso é sentimento. Humildade seria a pedra principal do alicerce, sustentar o peso. Sem humildade você não aguenta peso, qualquer coisa você, né? A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes, todas. É sustentada com esta base chamada humildade, principalmente no casamento.
O cônjuge que não tem essa base chamada humildade não suporta a prova, já divorcia logo cedo com a primeira prova. A humildade deve ser buscada de Deus. Deus me deu humildade para ver e ignorar coisas, ouvir e ignorar, e amar e perdoar, porque senão, Senhor, eu vou destruir minha construção do meu casamento. Casamento que não tem humildade no cônjuge não é casamento forte, é fraco. Qualquer problema já explode. Humildade é a pedra principal do alicerce que sustenta o peso da coisa, dos anos. A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. O humilde é desprendido de tudo e é aberto para aprender sempre. Aprender, o humilde é aquele que sempre está aprendendo, com os erros, com os acertos dos outros, dele próprio. Ele não se considera o dono da verdade. O melhor termômetro para medir a humildade no coração de uma pessoa é saber se ela tem prazer em ouvir e servir. O humilde tem humildade para ouvir. Ouve até uma criança. Ouve até uma criança e serve. Mesmo quem não merece ser servido, ele serve. Justiça. Justiça é a coluna que sustenta o templo. A justiça é como a água para a nossa vida quando estamos com sede. É essencial, a justiça faz do humilde um ser com espírito nobre. Tem justiça para enobrecer o seu cônjuge. Em vez de um fraco, a justiça faz do quebrantado um ser digno. A justiça faz do manso um ser de coragem. E é a justiça que empresta às estruturas aparentemente fracas a um sentido de nobreza, de grandeza e de dignidade. Em qualquer área da vida, a justiça tem que estar presente, ser justo. Não julgar pelos erros, julgar pelas qualidades. Misericórdia, outro ponto. Misericórdia são os tijolos para sustentar um casamento. É impossível viver bem em uma família sem uma atitude de misericórdia e solidariedade. Ser solidário, ser solidária com os erros, com os acertos, solidário uns com os outros. Lar é composto de solidariedade, ser solidário, compreensivo, entender um ao outro nas alturas, nas profundidades, nos acertos e nos erros. Ele errou nisso, mas vamos estudar o motivo e objetivo porque ele errou. Ela errou nisso, mas vamos estudar motivo e objetivo porque errou naquilo. Muitas pessoas são más, não são solidárias. Pega as pessoas pelo que elas fez, não pelo que elas desejariam fazer. Nem sempre o que fazemos é o que desejamos fazer. Por exemplo, um homem pega o outro e matou. Mas matou por quê? Vamos estudar, vamos ser solidários, vamos estudar o porquê. Matou porque o outro agrediu ele, pegou ele no ponto fraco, ele foi se proteger e matou. Ele não matou propositalmente, não é? Ele matou por ser agredida, fez aquela coisa ruim, cometeu aquele incidente ruim. Vamos estudar motivo e objetivo, não vamos julgar de uma forma brusca pelo que ele fez. Vamos ser solidários. Oh, irmão, se todos os casamentos houvesse solidariedade, existiria muito menos divórcio. Estudar motivo e objetivo. Por que aconteceu aquilo? E outra coisa, será que eu não sou culpado dela ter feito aquilo? Não foi minhas atitudes descaridosas, não solidário, que levou ela a fazer aquilo, ou vice-versa? Sabemos pinchar, mas não sabemos ser solidário. Estudar motivo e objetivo é solidariedade. É com misericórdia que se lida todos os dias com a ambiguidade, as incoerências do outro.
O que fazer com um filho que não vai bem na escola? O que fazer com a filha que errou, mas quer melhorar? Errou, porém quer melhorar. Vamos colocá-lo em prisão, em castigo? Ele errou, mas diz: papai, eu errei, mas eu não queria errar. Falta de solidariedade. Temos histórias verídicas, pais que não tiveram solidariedade com o filho, levou o filho a se explodir de doença do coração, a infarto cardíaco, e amanheceu morto. Temos aquela história tremenda, verídica, daquele filho que estava indo na escola com os amiguinhos e passava todo dia sobre um aterro de uma represa. E aquele filho voltando com o amiguinho, o amigo foi tomar banho na represa, e aquele menino estava afogando, morrendo, e aquele filho pulou lá e para salvar o menino que estava morrendo afogado, e conseguiu tirá-lo, só que ele molhou todinho, ficou todo molhado. O pai dele tinha dito para ele não tomar banho na represa, senão apanhava. E ao ele chegar em casa todo molhado, o pai, já sem solidariedade com o menino, disse: vai para o quarto e depois nós vamos acertar. Eu disse para você não tomar banho naquela represa, e você tomou, todo molhado. Não deu tempo do filho conversar e explicar por que ele estava molhado. Vai para o quarto, vai dormir, troca de roupa e amanhã nós vamos conversar. O filho ficou tão preocupado que ele ia apanhar do pai no dia seguinte, e aquela preocupação trouxe um tumulto emocional para aquele menino. Sabe o que aconteceu? Ele tinha tendência para esse tipo do coração, teve um infarto, no dia seguinte amanheceu morto. Aí os meninos vieram no dia seguinte para o funeral do garoto, os meninos da escola, e começou a contar a história, por que tudo aconteceu. Oh, aqui está o Joãozinho, estava morrendo afogado, e o Pedrinho pulou lá e resgatou o Joãozinho, e não deixou o Joãozinho morrer. Ele molhou todo, oh, Pedrinho salvou o Joãozinho. Quando o pai parou para ouvir a realidade do motivo e objetivo, porque o filho chegou molhado em casa, estampou num choro, mas já era tarde demais. Por não ser solidário, praticamos assassinatos, divórcios, matanças, maneiras cruéis. Solidariedade é ouvir as pessoas explicar por que aconteceu aquilo, e estudar motivo e objetivo, por que aquilo sucedeu. A falta de solidariedade tem destruído muitas famílias preciosas. E com o cônjuge que está com dificuldade de ser o que desejaria ser, deve também aplicar misericórdia, solidariedade, porque ninguém nasceu perfeito. Estamos construindo a perfeição. Chegaremos lá sim, mas enquanto estamos aqui, estamos nos trabalhando aquilo. Por que ele errou? É porque ele não é perfeito. Por que ela errou? Porque ela não é perfeita, porém ela está construindo a perfeição, ela vai melhorar. Ele vai melhorar. Isto é ser solidário e ser misericordioso. Com a medida que você mede o outro vai te medir, viu? Você começa a medir com crueldade, quando você precisar de misericórdia, você não vai ter alguém com aquela medida para te medir. Transparência, outro item que deve haver no casamento. Transparência para a casa seria a cobertura da casa, que protege. Coração puro, uma consciência limpa que pode nos dar a visão de Deus na família. Isso traz pacificação, seria o cimento, é a base para sustentar as paredes. Transparência, você ter uma vida transparente, nada escondido. Seria a cobertura, a proteção. Transparência é a proteção. Para que fazer escondido? Para que tem que pôr no celular senha? Para ela não ver? Para ele não ver?
Colocar senha, porque não tem transparência, tem medo, ver o segredo, ver o segredo, ver o segredo. Não, Paulo disse: nós somos uma carta aberta, lida, escrita e lida por todos os homens. Sou o que sou, sou o que sou. Casamento feliz é o casamento que não tem senha, é transparente. Só isso, só isso. Não precisa de segredo. Aliás, é uma sociedade, e na sociedade não pode haver segredo. Pacificação seria o cimento para revestir as paredes, fortalecer a parede daquela casa, daquele casamento. É aquilo, pacificação, é aquilo que mantém as coisas juntas. Bem-aventurados pacificadores, porque eles mantêm a família unida. Pacificar briga. Joãozinho, perdoa o Pedrinho, ele fez isso sem má intenção. Isso é ser pacificador. Chiquinha, perdoa a Tiburtina, né? Ela fez isso sem má intenção. O pai e a mãe devem ocupar esse lugar de ser pacificadores da família. Perdoa, perdoa. Os pacificadores conseguem arrancar perdão e une. Pacificador é como cimento que une a parede e fortalece. É verdade. Nossa vocação tem de ser a de alguém que trabalha para ligar corações. Vocação de pai, de mãe, de marido e de mulher deve ser essa, de uma pessoa que trabalha não para dividir coração, mas para unir. Vocação de pastor deve ser esta, para unir corações, não para dividir. Oh Deus, batiza-nos com essas qualidades. Quantas famílias, quantos lares, um trabalha puxando para um lado, outro para o outro. Política dentro de casa. Isso só traz desgraça, divórcio. Nossa vocação tem de ser a de alguém que trabalha para ligar corações, promovendo a reconciliação e a paz. Pastor nenhum tem o direito de promover divórcio, separação em ninguém. Ele tem que trabalhar enquanto ele puder para vê-los unidos, para ver o casal unido, porque a nossa vocação é para unir, não para separar. Último item, resistência alegre, é considerado como as portas e as janelas da casa. Jesus sabia que haveria perseguição por causa da justiça. Por essa razão ele deseja, apesar de toda a tempestade em volta, que se construa algo que tenha janelas abertas para o céu. Você não pode fechar a janela do seu casamento para o céu. Você tem que deixar a janelinha aberta. Jeremias 33:3 diz que o telefone, diz que para o céu, janelas abertas para o céu. Feliz é aquele que, apesar de tudo, consegue deixar as janelas e as portas abertas para Deus. Senhor, entre pela porta da minha casa, entre pelas portas e pelas janelas da minha casa, porque onde o Senhor entra, eu sei que só vai promover paz, felicidade, unidade da família. Portas abertas, que é capaz de demonstrar alegria e olhar para as coisas maiores do que uma eventual perda imediata. São construções, itens que constroem um lar, um casamento, uma vida indestrutível. Você nunca, menina, menino que vão se casar daqui uns dias, nunca pense, nunca forme o quadro de você ter um lar destrutível. Vou casar, se não der certo eu desmancho, eu largo, eu divorcio. Isso não é uma boa ideia, não é um bom programa, não é uma boa planta para essa casa. Vou construir essa casa, se não der certo eu derrubo, construo de novo. Não, você vai ter prejuízo moral, material, né? Social.
Não, eu vou construir a construção do meu casamento da forma correta. Para que errar se eu posso fazer certo? Para que fazer errado se tem como? Se eu tenho planta correta para fazer certo? Para que fazer de qualquer jeito se pode fazer correto? Eu tenho Bíblia, tenho mensagem. Coloque essa base no seu coração, menina, menino, e vocês que casaram da mesma forma. De hoje em diante, meu casamento será uma construção indestrutível. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra no meu casamento. Não tem sentimento tão terrível do que um homem, o coração de um homem desfamiliarizado. É horrível. Eu tenho visto e eu choro por detrás quando eu vejo um homem desfamiliarizado. Viaja, fica uma semana, um mês fora. Não tem ninguém esperando ele na casa dele. Chega em casa, o sapato está do jeitinho que ele deixou. A cama, se ele deixou desarrumada, está desarrumada. É horrível. Deus disse lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Mas por que está só? Porque um dos cônjuges deixar o seu casamento ser destrutível. Não há sentimento mais ruim do que vida a sós. Homem desfamiliarizado, mulher desfamiliarizada. É horrível. Isso não é bom. Não é bom. Diga: Jesus, me dê inteligência para reconstruir meu casamento, valorizar mais meu cônjuge, ser forte e gozar de felicidade. Felicidade não é ter dinheiro, felicidade é ter paz, é ser uma pessoa que tem paz, alegria de viver. Muitas pessoas com bolso cheio de dinheiro e não têm alegria de viver, por isso suicidam, se matam. Felicidade é ter paz, e para ter paz custa um preço, custa a construção da sua paz, construção do seu casamento, construção da sua vida cristã. Tudo tem um preço, porém nós seres humanos não queremos pagar o preço da construção, razão pela qual não temos paz, porque não queremos pagar o preço. Sem preço não tem valores, não adquire-se valores sem pagar o preço. Preço da abnegação. Por que José do Egito foi um homem tão feliz, tão de sucesso? Porque ele foi um homem determinado em pagar o preço. Ele disse não para aquela oferenda errada, e ele só ganhou por aquilo. Só promoveu, subiu até ser o segundo homem do Egito, porque ele pagou o preço de dizer não. Às vezes dizer não é um preço caro. Para José custou prisão. Quantos anos ele ficou lá na cadeia, irmão? Cadê o meu auxiliar? Não está aqui, né? Mas custou um preço de muito tempo na cadeia, lá no calabouço, por dizer não. Mas ele tinha paz de consciência. Ainda que eu estou nesse calabouço, mas eu não tenho peso de consciência com a mulher de Potifar. Isso é ser feliz. Eu tenho certeza que José era feliz com a sua consciência lá no calabouço. Fisicamente falando, ele estava definhando, apodrecendo as pernas naquele barro podre lá, que era o calabouço da prisão de Faraó. Mas com a sua consciência ele tinha paz. Foi jogado ali injustamente, ele não tinha culpa. O que tira a paz do homem é a culpa. José não tinha culpa, portanto ele tinha paz de consciência. Não tem riqueza maior do que ter paz consigo mesmo, ainda que injuriado, apedrejado, porém você diz: eu estou feliz, eu estou em paz, eu não devo isto. Meu maior tribunal é minha consciência, e minha consciência não me cobra, eu não devo.
Eu tenho paz. Mesmo no calabouço, José tinha paz. Mesmo na cova dos leões, Daniel tinha paz. Mesmo na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha paz. Eles não tinham peso de consciência, não devia aquilo que era atribuído de dívida a eles. Isso tem preço. Dizer não ou dizer sim é preço. Dizer sim para Cristo é dizer não para o pecado. E isto custa um preço. Custa um preço. Você vai perder amigos, família. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto daquele marido. Eu não gosto daquela mulher. Por que não gosta? Vamos ouvir motivo e objetivo? É porque ela prefere a paz do que ser uma Maria vai com as outras. É porque ele prefere a paz do que ser um Mário vai com os outros. Você não deve preocupar com a sua reputação que os outros têm de você. Você deve preocupar com a reputação da sua consciência para com Deus. Pense de você o que queira pensar. O importante é você construir seriedade em sua vida, porque afinal de contas você prestará conta a Deus. Isto é construindo o seu lar, o seu casamento, sua vida cristã. Isso é valor, e para adquirir valor paga-se um preço. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Por isso se enredam em coisas e em coisas e em coisas. Mas quem está disposto a pagar o preço evita muitos enredos. Evita muitos enredos. Que Deus nos batize com essa consciência de responsabilidade. Construir. Vamos ler de novo agora. Fica mais claro, mais viva essa leitura que lemos no início. São Mateus 7, 24 ao 27. Vamos ler para nós encerrar? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus dizendo, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Esse homem prudente, essa mulher prudente é você. Diga, Senhor, eu quero ser essa pessoa prudente. Edificar minha casa espiritual sobre essas bases seguras, porque fazendo isto eu não vou ter medo de tempestade, eu não vou ter medo de alvoroços. Muitas pessoas se abalam com alvoroço. A casa do vizinho está caindo, a igreja do vizinho está caindo, problema deles. Eu tenho minha casa edificada sobre a rocha. A Martinha lá no mastro do navio, tempestade batia, ela cantando, seus cabelinhos loiros, o vento jogando para cima, ela cantando lá no mastro do navio, e tempestade batendo, as ondas batendo no casco do navio para lá e para cá. E aí vem um dos tripulantes e disse, Martinha, menina, você não está vendo que o navio está correndo risco de afundar? Desça daí, vem para o porão. Ela disse, não, eu não preciso ter medo, eu sei quem está no comando desse navio. Ela disse, é o papai, eu confio no papai. Eu não tenho que temer, eu confio naquele que está comandando a máquina. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha não tem por que ter medo. Aí o moço vai casar. Aí vem os pessimistas, você vai casar? Seu pai não deu certo, sua mãe não deu certo, seu tio não deu certo, sua avó não deu certo no casamento, você não tem medo não? Ele disse, não, eu estou edificando minha casa sobre a rocha. Se meu pai, meu tio, meu avô não edificou, eles não são meus modelos. Sabe, quando você edifica sua vida espiritual em Cristo, os barcos que naufragaram não são mais seus modelos e nem seus terrores. Nada abala um crente que está edificado em Cristo. Nada amedronta um casamento que edificou em Cristo suas bases.
Agora vendo, descendo a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Queira edificar sua vida nesta rocha. Jesus é a rocha das eras. Milhares de cristãos durante as eras edificaram seus lares, seus casamentos sobre esta rocha que é a Bíblia. Por isso deixaram legados. Legados. Vamos ver um legado? Abra sua Bíblia aí, um legado de um casal que construiu seu casamento nesta rocha. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Você vai ver aqui o legado de um casal que edificou sua casa sobre a rocha. Por isso deixou esse legado, essa história tão forte, tão linda, tão maravilhosa. Verso 1 a seguir até o verso 7. Conselhos, deveres das mulheres e maridos cristãos. 1 Pedro capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns têm obediência à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, sem insistência dela. Veja, isso é uma mulher que edificou sua casa espiritual sobre esta rocha que é Cristo. Ela ganha o marido sem palavra. Você tem que ser crente, não é? Não é casamento jugo desigual. Ela aceitou a palavra já casada, não é? Considerando a vossa vida casta em temor. O marido é ganho a observar o comportamento daquela mulher cristã. Gente, gestos prega mais alto do que palavras. Vida prega mais alto do que palavras. Aí vem: o enfeite delas não seja no exterior, no frisar dos cabelos e no uso de joias e de ouro, de compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso. Espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas e os santos, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara. Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós, virou para nós, diz: vós, as mulheres, vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Casamento de Sara e Abraão. Eu não creio de jeito nenhum que Abraão era um delegado. Sara, você tem que me obedecer. Eu não creio nesse tipo de casamento de cobrança, irmão. A Bíblia não dá margem a isso. Aí acabamos de ler esse estudo aqui, que casamento pode ser um céu e pode ser um inferno. Pode ser um ambiente de paz, pode ser um ambiente de prisão. Eu não creio que o casamento de Abraão e Sara era prisão, nem para um lado nem para o outro. Casamento com cobrança não é, o que precisa de cobrança não é casamento. Eu não creio que Sara obedecia a Abraão com medo de Abraão. Não, ela obedecia por respeito ao seu cabeça. Abraão nunca cobrou Sara obediência, fidelidade. Marido que precisa cobrar fidelidade à esposa, isso não é casamento. Não é casamento. E mulher que precisa cobrar fidelidade ao marido, isso não é casamento. O casamento edificado sobre a rocha é casamento sem cobrança. Ele confia nela, ela confia nele. Casamento precisa estar atrás das moitas, observando, pondo espiões. Hoje tem até espiões pagos para vigiar marido, vigiar mulher. Gente, então separe logo. Não confia, para que casar? Nem deveria ter casado. Casamento não é fardo pesado. Casamento é coisa mais linda que existe, é a instituição mais linda que existe.
São fiéis um ao outro sem cobrança, mas ligado pelo elo da humildade, da sensibilidade, da generosidade, não é? E assim, reticência. Um está ligado ao outro sem cobrança. Olha, se eu ver de novo você olhando para aquele homem, saiba, você será uma mulher divorciada. Se eu ver de novo você olhando para aquele homem, para aquela mulher, você vai ser um homem divorciado. Isso não é casamento edificado sobre a rocha. Casamento edificado sobre esta rocha que é Cristo. Ele confia, ele descansa, ele repousa, ele tem paz, ele tem segurança, ele vive vida saudável, ele não vive uma vida tensa, depressiva. Será o que está fazendo? Aí tem que ter câmera na casa para ver, no carro para ver onde ele saiu, com quem saiu, e cheirar a roupa, cheiro de quem? Você não está com o meu cheiro, você está com um cheiro estranho. Fulano falou que te viu com outra pessoa. Quem é a pessoa? Quando você ouve muita pergunta, é porque há muita desconfiança. Eu não creio muito em casamento que exige muita pergunta, bisbilhotagem. Quem é que estava com você? O que você estava fazendo? Onde você estava? Isso não é casamento edificado na rocha. Cristo só traz paz, não traz desconfiança. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jesus, diante destas palavras colocadas diante de nós, pedimos, Pai, tira os demônios dos lares, demônios do ciúme, demônios das desconfianças, demônio do ódio, da falta de amor, da falta de benevolência, da falta de sinceridade, de humildade. Tira esses demônios dos casamentos e traga Cristo para o centro dos lares. Ressuscite estes casamentos destruídos, Pai. Revitaliza-os de novo. Em nome de Jesus Cristo, que haja vida nesse lar morto, nesse casamento morto. Houve ressurreição para Lázaro, haverá ressurreição para esse casal. Houve ressurreição para Jesus, há ressurreição para esse casamento. Agarrando-se à palavra do Senhor, Pai, tire toda a desconfiança, todos os ciúmes, e traga fé, confiança no outro. E assim aquele casal exalará paz na casa, e os meninos terão paz. Os filhos refletem a atmosfera que os pais criam. Porque tem muitos filhos que vivem atmosferas de terror, porque vive tenso, não sabe se amanhã o pai não saiu de casa ou a mãe não saiu, porque promessa é todo dia, vou largar. Os filhos ficam com medo, os bichinhos não têm culpa. Isso cria disfunção psíquica nas crianças. Precisa de haver um milagre, Pai, o milagre da reconstrução dos casamentos. E esse milagre trará humildade, sensibilidade, benevolência, compreensão. Faça isto. É noite de cura divina para os lares. É noite de cura divina para os casamentos. Faça isto prevalecer em nossas vidas. E assim seremos uma igreja valente, uma igreja que vence, uma igreja poderosa. Unidos venceremos, porém desunidos perderemos a batalha. Ajude-nos, vivifique esta palavra em nossos corações. Leva-nos em paz agora aos nossos lares, abençoados, vivificados pela força da verdade, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, famílias, sejam abençoados. Construa seu casamento em Cristo. Em Cristo. Nosso abraço a
toda esta gente maravilhosa que nos acompanharam nesta noite pela internet. Aproximadamente 3.250 conexões, computadores ligados no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos acompanharam. Nosso abraço, Deus abençoe. Viva para Jesus. Quer ser feliz? Veja o quanto de Jesus você está cultivando em você. É a resposta para você ser feliz. Irmã Conceição Picoto, lá em Lisboa, Portugal, e outros irmãos em outros países. Deus os guarde pelo seu poder. Abraço, abençoe seu irmão, sua irmã. Quarta-feira estejamos aqui para orar. Orar, dizer: Deus, fortalece mais meu casamento, fortalece mais as colunas do meu lar. É na oração que nós encontramos força. Conjunto canta: Deus os guarde pelo seu poder. Nosso abraço, Deus os abençoe. Voltem felizes, voltem abençoados para casa, em nome de Jesus.